Olá, turma! Vamos para mais uma videoaula. Professor William Menezes. Turma, continuando nossa aula de geometria, hoje nós vamos falar de triângulos. Professor de matemática, geometria, William Menezes. No capítulo 6 do nosso livro, na página 109, nós temos a seguinte definição de triângulos. Triângulos em construção. Observe a foto ao lado que mostra a cobertura das casas. Veja que o telhado será apoiado em uma estrutura triangular. E isso ocorre porque os engenheiros civis sabem que o triângulo possui características muito especiais. E por esse motivo que vamos estudá-los. É comum a estrutura sustentada dos telhados serem em forma triangular. Observe na figura. Então vamos para o próximo slide. Na figura ao lado, há 3 segmentos consecutivos e não colineares, AB, BC e CA. Juntos, esses segmentos formam um polígono, ou linha poligonal fechada, chamada de triângulo. Indicamos o triângulo ABC por triângulo ABC. Dados 3 pontos A, B e C não colineares, chama-se triângulo ABC, a reunião dos segmentos AB, BC e CA, conforme mostra a figura. Em um triângulo ABC, os pontos A, B e C são chamados de vértice e os segmentos AB de medida C, BC de medida A, CA de medida B são chamados lados, conforme mostra a figura. Vértice A, B e C e lados do triângulo também A, B e C, sendo que os vértices são representados por letra maiúscula e os lados por letras minúsculas. Os ângulos BA ângulo C ou ângulo A e AB ângulo C ou ângulo B e A ângulo C ou ângulo C são chamados ângulos internos do triângulo. Para simplificar a linguagem, é usual dizer: o lado A é oposto ao ângulo A, o lado B é oposto ao ângulo B, o lado C é o oposto ao ângulo C. O perímetro de um triângulo, como estudamos no sexto ano, é a soma das medidas dos seus lados. No triângulo ABC temos perímetro A mais B mais C, conforme mostra a figura. A classificação de triângulo quanto aos lados. Quando comparamos os lados de um triângulo, 3 casos podem ocorrer. Primeiro caso, os 3 lados são congruentes. Nesse caso, o triângulo é chamado de equilátero, pois AB é igual a AC, que é igual a BC. Observe na figura que os 3 lados do triângulo são iguais. Segundo caso, 2 lados do triângulo são congruentes. O outro lado é chamado de base do triângulo. Nesse caso, o triângulo é dito isósceles. Observe que RS é igual a RT e a base é ST. Terceiro caso, os dois lados quaisquer não são congruentes. Nesse caso, o triângulo é dito escaleno. Observe que MNP são lados diferentes. Os 3 lados são diferentes um do outro. Aí é considerado triângulo escaleno, conforme mostra a figura. Exemplos. O triângulo ao lado não tem 2 lados de mesma medida. É, portanto, escaleno. O perímetro deste triângulo é 35 mm mais 28 mm mais 20 mm, que é igual a 83 mm. Segundo exemplo, o triângulo ao lado tem 2 lados congruentes, é, portanto, isósceles. O perímetro desse triângulo é 2 vezes 4 centímetros mais 3 centímetros, que é igual a 11 centímetros. Por que 2 vezes 4 centímetros? Porque 2 lados deles são congruentes e ambos têm 4 centímetros. No terceiro exemplo, o triângulo ao lado tem os 3 lados congruentes, é, portanto, equilátero. O perímetro desse triângulo é 3 vezes 2,5 centímetros, que é igual a 7,5 centímetros. Como mostra a figura, os 3 lados têm 2,5 centímetros. Desigualdade triangular.
Se tentássemos construir um triângulo de lados medindo A igual a 6 cm, B igual a 3 cm e C igual a 2 cm, obteríamos a figura ao lado. Os arcos não se cruzam. Isso significa que não existe triângulo de lados medindo 6 cm, 3 cm e 2 cm. Porque isso acontece, esse fato é justificado pela propriedade a seguir. Em qualquer triângulo, a medida de cada lado é menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Então, dado o triângulo ABC, em que A é a medida de lado BC e B é a medida de lado AC e C é a medida do lado AB, podemos escrever as seguintes relações. Observe: A menor do que B mais C, B menor do que A mais C e C menor do que A mais B. Portanto, podemos saber se existe ou não um triângulo se determinadas medidas comparando a maior delas com a soma das outras duas. O triângulo só existirá se a medida do lado maior for menor do que a soma das medidas dos outros dois lados. Exemplo, vamos verificar se existe um triângulo de lados medindo 9,2 cm, 13,1 cm e 4,7 cm. Como a maior medida é 13,1 cm, vamos verificar a soma das outras duas medidas. Pegando a medida 9,2 cm mais 4,7 cm, obtemos 13,9 cm. Como 13,1 cm é menor do que 13,9 cm, existe um triângulo com essas medidas dos lados. Seguindo os passos do tópico, construindo um triângulo, construa esse triângulo utilizando essas medidas. Então, turma, essa foi uma revisão de ângulos e acrescentamos a informação sobre ângulos formados por retas paralelas. Ok? Até a próxima aula.